Seguindo aqui então a explicação, depois de que a gente viu que é possível aplicar a potenciometria de modo direto, né, que é só determinar a concentração do analito usando a técnica potenciométrica, a gente pode ver que também essa técnica ela pode ser usada como um indicador nas volumetrias de ácido base, por exemplo, né? Então a gente já viu, aliás, até a gente já fez cálculos de volumetria de ácido base, né? E lá em Quant, a gente tem gráficos disso, né? Gráficos desse tipo aqui. Ou também ela pode ser usada para titulações potenciométricas, né? A gente pode ter um determinado potencial de reação lá numa titulação, e à medida em que a reação começa a acontecer bastante, a gente tem um aumento de potencial da célula, né? E talvez depois esse potencial vá manter um valor constante. Então a gente pode fazer uma titulação potenciométrica, acontecendo uma reação de oxirredução ali, ou, que é o caso da volumetria de oxirredução, ou também a gente pode usar a potenciometria na volumetria de neutralização, né? Lembrem, a gente pode, por exemplo, ficar medindo, isso aqui seria uma titulação de, no caso aqui, uma base e o titulante um ácido, e aqui era o valor de pH, né? Certo? Aliás, aqui o pH, o analítico era o ácido, né? O pH está baixo, certo? Então, nesse eixo aqui seria pH, eu tenho a amostra que é ácida, o valor de pH bem baixo, eu vou titulando com base, chega uma hora em que a quantidade de H+, se iguala de OH-, né? E aí depois vai começar vai prevalecer na solução concentração de OH-. Então, isso aqui seria uma curva de titulação da amostra ácida e o titulante base, né? E esse eixo aqui pH. Ou reações de oxirredução, onde a gente tem um potencial de célula, né? A gente aprendeu a fazer isso lá em Quant. E aqui, o que a gente estudava lá em Quant, que a gente só fazia a parte teórica do potencial da célula de oxirredução, aqui seria o medidor de pH, que vai o medidor do potencial da célula, né, da diferença de potencial que está acontecendo ali, certo? Então, é isso. Essa é uma das opções de se usar a potenciometria em titulações. E essas titulações a gente vai ter sempre uma curva, assim, ó, né, uma curva, de modo que o ponto de equivalência da titulação, ela é a metade da amplitude desse salto potenciométrico aqui, né? A gente vai ter um salto potenciométrico aqui. Então, a metade do salto potenciométrico é o ponto de equivalência da titulação. Só que é muito difícil olhar onde é que é a metade da amplitude aqui, ó. A gente pode olhar no olhômetro aqui e aí depois ver que volume que foi gasto. Mas existem artifícios matemáticos que é, pelo menos, fazer a primeira derivada dessa curva. A derivada nada mais é do que uma média aritmética dos valores e uma médiazinha do quanto mudou o potencial, né? Por isso que é uma derivada. Então, a gente faz o cálculo da primeira derivada dessa curva aqui, e essa curva aqui exatamente vai se transformar nesse gráfico aqui, ó. De modo que o ponto de equivalência, se aqui é difícil ver qual é o volume que está o ponto de equivalência, nesse gráfico aqui fica muito mais fácil, porque o ponto de equivalência é o máximo do pico ali, né? Então não tem como se confundir onde é que é o máximo do pico. É bem fácil, né? Se quiser fazer a segunda derivada, esse gráfico aqui vai se transformar nesse. Aí o ponto de equivalência vai ser a metade das amplitudes aqui, né? E se quiser fazer a terceira derivada, que é a derivada desse aqui, né? Aí o ponto de equivalência vai ser o mínimo de amplitude aqui. Lembrando que, só para, né, quem nunca fez esses cálculos aqui, se a curva é desse jeito aqui, ela vem e cresce, a primeira derivada é assim. Se a curva viesse num alto e caísse, o gráfico seria assim, só que de ponta cabeça, né? E esse aqui seria desse jeito, só que ia começar num baixo e ia num alto. E esse aqui seria desse jeito, só que invertido também. Só inverte o gráfico, né? Aqui no material eu coloquei exemplos de uma titulação. Opa, passei muito rápido aqui. Coloquei exemplos de uma titulação. Aqui uma titulação de hidróxido de potássio com ácido forte, né? E aí fiz aqui o gráfico Aqui está o gráfico da titulação, variando o pH à medida em que se adiciona o ácido, né? A gente inicia com uma base forte, pH alto, vai adicionando o ácido forte, vai ter o salto potenciométrico aqui, né? Que é a variação do pH, e depois vai manter um pH mais baixo. Tá aqui o excesso do titulante, que é o ácido. Aí, então, aqui depois, eu já mostrei como é que foram feitos. Coloquei aqui os gráficos, né, da primeira derivada, segunda derivada e terceira derivada.
Só que aqui no material já está só os gráficos, né? Eu não mostrei como é que é feito esse cálculo. Então eu vou pegar aqui o mesmo material da Quant lá. Quem fez Quant comigo aí tem esse material aqui, já deve ter feito essa titulação. Aqui ela é o nosso exemplo lá do meu material, né? Uma titulação de hidróxido de potássio, 50 ml de amostra, concentração 0,02 molar. E o titulante é um ácido forte, ácido bromídrico, 0,1 molar. Então aqui tem todos aqueles cálculos que a gente aprende lá em Quant, né? Para depois construir um gráfico teórico. Como que seria a curva de titulação dessa base aqui, hidróxido de potássio a 0,02 molar com ácido bromídrico a 0,1. A curva de titulação é essa. Como é que a gente faz o cálculo da primeira derivada? Por que fazer a primeira derivada? Porque é difícil ver onde é que é a metade da inflexão dessa curva aqui, entendeu? O que você tem que pensar é que, na prática, a gente faz a titulação... Isso aqui é uma titulação, eu chamava ela de titulação teórica. Aqui a gente sabe concentração de titulante e volume que vai pingando, e concentração do analito e volume do analito. Então, a gente faz uma titulação teórica, né? Que é só para ver que a gente aprendeu tudo, a gente entende todas as etapas da titulação. Tanto a gente entende que a gente não precisa nem fazer a titulação para saber como é que ela vai ser. Só que, é claro, é uma titulação teórica, não tem erro experimental nenhum e assim vai. Mas, na prática, na real, a gente faz as titulações e não vem para essa parte teórica, a gente só faz, a gente sabe a concentração do titulante, a gente sabe quantas gotinhas caíram dali, é só olhar na bureta, e a gente sabe o volume da amostra que colocou. O que a gente não sabe? A gente não sabe a concentração da amostra. Então a gente pode ir fazendo, a gente deixa cair uma gotinha, vê o volume que adicionou e olha que pH que ficou. Então a gente tem todos esses pontos aqui da linha em azul, esses pontos são experimentais. E depois a gente traça esses pontos aqui no gráfico e vai ter essa silhueta aqui de gráfico. Ó. E depois, por que a gente fez tudo isso? Porque depois a metade da inflexão dessa curva aqui é o ponto de equivalência, onde eu tenho que vir aqui no gráfico e ver que no caso aqui o volume foi 10 ml, entenderam? Essa é a experimental, é a química experimental, né? Isso aqui é só teoria, para mostrar que a gente entende tudo. Mas a parte experimental é desse jeito aqui que é feito. Então, como é que eu vou saber onde é que é a metade da inflexão dessa curva? No chutômetro? Olhar no desenho? Não, eu posso pegar esse gráfico aqui e fazer a primeira derivada dele. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nessa planilha ao lado, eu mostro como é que é o cálculo da primeira derivada. Primeiro que o cálculo do gráfico era esse aqui, ó, é só os volumes de titulante pelo valor de pH, né? É só chegar aqui, ó, vem aqui, inserir... Eita. Inserir gráfico, bota aqui dispersão, escolhe esse tipo aqui. Tá aqui o gráfico, né? Ó, o gráfico aqui que a gente fez na planilha anterior é isso aqui, ó, é volume de titulante aqui embaixo e o valor de pH aqui no eixo Y, certo? Mas eu vou apagar ele daqui. E aí, como é que a gente faz a primeira derivada? A gente vai construir um outro gráfico, que aqui embaixo também é volume de titulante, só que aqui em cima é a derivada, é a variação dos valores, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Qual é os volumes de titulante que eu vou usar? Eu vou usar a média do volume. Então, aqui, ó, como é que vai ser o meu primeiro ponto desse gráfico? O primeiro ponto é eu somar o volume adicionado, que foi o volume 2. Posso clicar lá em cima para vocês enxergarem, ó. Esse cálculozinho aqui da média do volume é uma média aritmética. É só pegar o volume 2, o segundo ponto de medida, né, do primeiro gráfico, mais o primeiro ponto, estão vendo? Então é o volume aqui do segundo ponto de medida, mais o primeiro ponto e depois dividido por 2. Uma simples média aritmética. E essa média aritmética aqui, agora, de primeiro ninguém sabia, né? Isso aqui, nossa, só quem mexe com o mercado dela. Eu, por exemplo, sei que no mercado de ações a gente usa muito isso. Mas hoje em dia o mundo inteiro sabe uma coisa, que é o que é além da média aritmética. O mundo inteiro aprendeu a média móvel. Aqui está barbado de ensinar. Isso aqui, pessoal, é uma média... Opa, esse gráfico aqui é feito em cima de uma média móvel de dois pontos. Então aqui, ó, esse eixo aqui, ele é uma média móvel desse ponto e esse ponto. Aqui embaixo, se eu clicar o mouse aqui, ó, aqui embaixo, ó, vejam que a média móvel está sendo feita com o ponto 4 e o ponto 2, entenderam? E assim por diante, a cada pontinho desse aqui, a média móvel vem vindo. Sempre é esse o valor mais o outro dividido por 2. Aqui embaixo é esse valor mais o outro dividido por 2. Então a gente está fazendo um gráfico de médias aritméticas, só que é uma média móvel, sempre de duas medidas, certo? E aqui do lado, a gente tem as diferenças, certo? Que é a derivada, ó. Esse gráfico aqui é a derivada. Então, a gente tem a diferença do pH no segundo ponto, né? Então, é o pH do segundo ponto menos o primeiro. Então, é a derivada do sinal, entendeu? É o D do pH, né? A variaçãozinha do pH.
e aqui é o D do volume. Vejam que aqui é o volume 2 menos o outro volume. Estão vendo? É 2 menos o zero. Ó. Então aqui eu tenho que a derivada vai ser o 12,9 menos o 12,30 dividido pelo 2 menos o zero. Estão vendo lá em cima lá? Então aqui foi feita a derivada, certo? Ó, aqui, ó. E essa derivada aqui ela também é móvel. Então se aqui existe uma média móvel, nós temos uma derivada móvel aqui, certo? Então aqui a gente vai fazendo a derivada dos valores, né? Que é a relação entre o sinal e o volume adicionado. E a gente vai ter esses dois eixos aqui, ó. Se eu iluminar esses dois eixos aqui, esse é o gráfico da primeira derivada, ó. Inserir gráfico, vem aqui, aqui o gráfico, ó. Esse gráfico aqui, até eu não vou fazer um novo aqui, vou só voltar que está aqui ele, né? Ele é invertido, ele inicia num pH alto e cai, né? Veio no material aqui, que olha aqui, ó. Cadê o meu material lá? Deixa eu voltar aqui, ó. Esse desenho aqui é um gráfico que vem baixo e aumenta. Aí a primeira derivada dá um pico para cima, né? Esse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ele é um gráfico que começa alto e a gente tem uma queda do potencial. Quando tem uma queda, a primeira derivada, o gráfico também é um pico, só que o pico fica de ponta cabeça. Só que o que nos interessa aqui? A gente faz o cálculo da primeira derivada para daí ver bem direitinho. Aonde que esse pico aqui bate no eixo X, que é o eixo do volume? A gente só olha aqui e vê que ele bate no 10, estão vendo? Então, 10 ml é exatamente o volume que foi gasto para se chegar na metade dessa curva aqui. É claro que aqui a gente sabe que é o 10 porque essa curva aqui é teórica, né, pessoal? Mas essas curvas são experimentais. Inclusive aqui no material, deixa eu me achar aqui. Aqui no material, esse slide 15 e o 16, eles são... Deixa eu diminuir isso aqui, não deixar muito grande e ficar ruim de olhar. Deixar pequenininho aqui para aparecer todo o slide. Esse slide 15 e o 16, ele é de uma titulação teórica, né? Então está muito bonitinho esses gráficos da primeira derivada. Já os próximos dois slides, que é o 17 e o 18, aqui já é uma titulação experimental. Se eu não me engano, eu copiei os dados de algum grupo lá que a gente faz essa aula aqui no laboratório, né? Na disciplina de analítica experimental. E aqui são resultados experimentais, né? E vejam que os resultados experimentais, fica bem bonito o gráfico igual, né? Claro, os pontos não ficam bem perfeitinhos, mas aqui, deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela é um resultado de algum grupo lá que fez, eu nem me lembro qual. E aqui é o resultado do grupo, né? Até, inclusive, é bem difícil um grupo pegar, esse grupo aqui era bom o resultado deles. É difícil um grupo pegar muitos pontos durante a viragem, né? Se tu é meio desleixadão, quer fazer meio rápido, o outro vai pegar ponto antes ou depois. Talvez tu não chegue a pegar nenhum ponto perto. E esse grupo aqui conseguiu fazer tão devagarinho a titulação lá, pegando muitos pontos, que eles pegaram vários pontos aqui bem na curva, né? Então, aqui, onde a gente vai saber qual é a metade da inflexão da curva? É difícil de ver. Então, é por isso que foi feita a primeira derivada. Então, aqui, ó, o gráfico da primeira derivada daquele grupo deu até bem bonito. Ó. Dá um meio capenga de um lado ali por causa de um ponto, mas dá bem para ver aqui, ó. A metade da inflexão da curva foi quando eles gastaram 4,19 ml. Voltando naquele meu gráfico teórico, se quiser fazer, então está aqui a primeira derivada, né? Acabei de fazer ali, vou apagar o gráfico. Aqui embaixo está o cálculo da segunda derivada. Como é que é o cálculo da segunda derivada? É só fazer a derivada da primeira derivada. Então é tudo igual. Aqui eu faço a média dos volumes, então é a média móvel. Esse mais esse dividido por 2. E aqui é a mesma coisa. É a média do sinal, né, medido pelo volume, entendeu? Então, é a mesma coisa. Na real, a segunda derivada é a derivada da primeira. E a terceira derivada é a derivada da segunda. Então, a mesma coisa que vocês fizeram aqui para fazer a primeira derivada, vocês vão fazer na segunda derivada, automaticamente vão fazer na terceira derivada. É claro que a gente vai perdendo resolução, né? Porque ao fazer a primeira derivada, tu já me diminui uma informação aqui, ó. Tu perdeu um grau da liberdade lá, certo? Então, acho que é isso aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Encerramos aqui, então, o estudo da potenciometria, nossa segunda técnica analítica aí de estudo aqui da eletroquímica, certo? Potenciometria. Beleza? Então, fecho esse vídeo aqui, já está até estourando o meu tempo. Próximo vídeo a gente vai para outras técnicas, certo?